abrir a Bíblia, 2 Pedro, lá para o finalzinho da Bíblia, ó, Tiago, 2 Pedro. Segunda Epístola a Pedro, de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Como abertura, vamos ler o versículo 18, fiquem de pé. E mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar aí. Vai ler um pouquinho antes, vai entender esse período desse homem que escreveu sobre a vinda do Senhor, que aplicou o Evangelho de Cristo na terra, que teve sabedoria dada por Deus, que escreveu essas epístolas tão bonitas. Diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, amém, glórias a Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, e como temos orado, e esse é o nosso desejo, Pai, que Tu ouça a nossa oração, Pai, e permita que tenhamos entendimento pleno dessa palavra, Pai. Que essa palavra possa ser revelada aos nossos corações. Que essa palavra, através do entendimento, possa ser aplicada, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Peço-te, Pai, de uma maneira especial, Senhor, que Tu me abençoe. Tire de mim tudo que não provém de Ti, Senhor. Permita que eu seja canal de bênção, Senhor. Mas não para minha honra, Senhor, mas para a Sua honra. Importa, Senhor, que eu diminua e Tu cresça. Que a Tua igreja aprenda e entenda a Sua palavra. E que possamos ser edificados por ela, Pai. Acampe os Seus anjos ao derredor deste lugar. Guarde-nos e livre de toda distração, de tudo aquilo que venha tirar a principal intenção da Sua palavra, que seja inculcada aos nossos corações, à nossa mente, Pai. Obrigado por tudo que Tu tem feito nesta igreja e que Tu ainda vai fazer. É assim a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Conta para mim. Amém. Bom demais. Isso aí. Domingo de manhã, dia claro, iluminado. Então, eis aqui, meus queridos. Hoje vamos falar um pouco. Vamos ver o que Deus tem para nós em relação a essa palavra, essa pequena palavra, porém de grande expressão. Decifrar graça como um todo é um grande desafio. Muito obrigado, Aninha. Hoje estou precisando demais, Aninha. Tá bravo. Aproveita e leva isso para lá, querida. Graça. É um desafio entender a graça. É um desafio decifrar esta palavra. Desde o conceito do seu alcance, desde o que ela representa em relação ao alcance para o mundo, como também a sua força, o seu objetivo, o quanto isso é importante, o quanto essa palavra atinge os nossos corações. E por outro lado também perceber que esta palavra, a aplicação da graça, é maravilhoso perceber que é a manifestação do amor de Deus sobre nós. Graça é um presente, é uma oferta de Deus. Graça é algo que faz com que abra-se um caminho para que tenha um relacionamento íntimo com o nosso Deus, com o nosso Criador. Essa palavra tem um poder, um objetivo desafiante, um conceito de imenso alcance, que muitas das vezes não percebemos no nosso dia a dia. Como eu disse, graça é um presente que justifica inclusive aquilo que é injustificável. É como se houvesse um plano terreno, vamos colocar aqui no nosso alcance, de alta tecnologia, ou algo
que atingisse o nosso corpo humano, né, uma doença, algo que me trouxesse cura, que me ajudasse a ter, né, uma injeção de ânimo, mas que ninguém na terra conseguisse fazer, que viesse assim, como um presente, algo que justifica aquilo que é injustificável. Sabe por quê? Porque salva o pecador, perdoa o que é imperdoável, alcança aquilo que é inalcançável, porque faz-nos alcançar algo que é eterno. Para pensar. Quem é da minha geração aqui viu aquele filme Highlander? O cara morria e vivia de novo. O cara estava eternamente, deve estar rodando até hoje aí, meio sem cabeça, meio doido. Vocês lembram desse filme? Esse filme e muitos outros que a gente até comentou ali na escola dominical, é algo que tenta substituir ou traduzir de alguma forma o que Deus nos oferece todo dia. O que Deus nos tem para oferecer de maneira plena, através do envio do seu Filho, através de Jesus, e a graça que é manifesta através dele, através da entrega de Deus do seu Filho, Jesus Cristo. No livro de Tito 2, no versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, de uma maneira objetiva, a direção da graça, o objetivo da graça é salvação para o ser humano. Salvar-nos, nos trazer salvação. Graça realmente é salvação. É importante entendermos que a graça está baseada, a manifestação da graça de Deus na terra, o envio de Jesus Cristo, seu Filho amado à terra, tem o objetivo de trazer salvação a todos os homens. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos. Olha como é que a Bíblia ela é explicativa. Olha como é que a Bíblia nos traz entendimento. Graça. A graça é uma peculiaridade específica do ser humano. Eu não vou entrar em nenhum dogma de outra religião, mas vou falar só uma coisa. Se você parar para pensar, todo entendimento religioso humano que não está ligado a Deus, ele não tem graça. Não é pela questão de não ter graça, de não nos trazer alguma coisa engraçada, não. Mas ele não tem graça. Eu uma vez li e vi, na verdade eu vi um documentário falando sobre os monges. Muito legal a paz que eles têm, aquilo tudo, poxa, bacana. Eles são super maleáveis, umas pessoas que parece que vivem em outro mundo. Mas para alcançar isso, eles têm que ir lá para o Tibete e andar quase não sei quantas horas lá para cima do topo do monte de não sei das quantas. Porque a graça para eles tem um preço, o isolamento. A graça para inúmeras outras formas que o ser humano tenta alcançar tem um preço. Agora, a graça vinda através de Deus também tem um preço caríssimo. Mas olha que maravilhoso, já foi pago. Está pago e disponível a todos nós. Graça é uma peculiaridade, graça na sua integralidade, na sua verdadeira significado da palavra, é uma peculiaridade do cristianismo. Porque somente com o sacrifício do nosso Redentor, Senhor Jesus, é possível justificar o homem do pecado. Somente. Não tente outra coisa, consciente ou inconscientemente. A graça de Deus nos salva da morte, nos livra do pecado, nos salva da morte eterna e nos confere, nos dá a condição de sermos servos de Deus, comunicar tete a tete com Deus
está com intimidade com o nosso Deus. Porém, a aplicação desta graça, ela está ligada, voltando lá no versículo 18, antes de qualquer coisa relacionada àquilo que a gente já entendeu, nesse dom imerecido, antes conhecei na graça e no conhecimento. Então, a aplicação desta coisa maravilhosa que temos, e me marcou muito, eu tenho pregado, lembrado da frase que o Everaldo falou ali atrás, caramba, já estamos sabendo, já temos conhecimento, só pisa nesse buraco quem é muito doido. Está escrito aqui na Bíblia, a gente falando de Apocalipse. Conhecimento. A aplicação da graça, ela está literalmente, diretamente ligada ao conhecimento. Existe uma relação entre graça e conhecimento muito forte. Tinha inúmeros versículos, mas em Salmo 119, versículo 125, não assusta não que 119 tem versículo para dar com pau. Salmo 119, versículo 125. Sou teu servo, por isso dá-me sabedoria. Olha aqui. Para que eu possa conhecer os seus ensinamentos. Ligação de graça. Aquilo que eu falei aqui agora. É para que eu tenha intimidade. É para que Deus alcance o meu coração. Para que eu seja perdoado dos meus pecados. Para que eu alcance vida eterna. Para que eu não tenha morte eterna. E a partir daí, só alcanço isso, como diz a Bíblia aqui, para que possa conhecer os seus ensinamentos. Então a graça está literalmente ligada, tem uma relação forte e direta com a palavra de Deus. Gente, é espantoso. Em tudo na Bíblia, quando a gente começa a estudar, começa a entender. Eu lembro que a minha conversão verdadeira, não de criação, de estar na igreja, de estar sendo levado por mãe, ou estar indo lá para me distrair, conhecer pessoas, não. Foi num dia que me deu um estalo e falou assim, rapaz, tem a ligação do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ela é perfeita. Jesus estava na criação e está no Apocalipse. Esse desfecho começou a mexer com a minha cabeça. E a palavra de Deus, ela nos dá essa condição. Nós estávamos estudando ali Apocalipse, e o derramamento das taças apresentadas pelos anjos tem uma relação com o Egito, porque houve um impedimento da adoração. Aí começamos a conversar, já tinha acabado, o pessoal do louvor já tinha vindo para cá, e o pessoal perguntando tudo. Não só, porque antes das taças, houveram as trombetas, o aviso. Aí a gente começou a pensar, se está na Bíblia ali, a relação do Egito, do que aconteceu lá, o que mais tem lá? Aí a Jane falou assim, pastor Moisés foi lá para Faraó e falou, Deus manda dizer, se não deixar o povo dele sair, vai ser derramado praga sobre esse lugar. Gente, em Apocalipse, Deus manda avisar nas trombetas que se o povo não se acertar, se não acontecer do jeito que Deus planejou para aquele povo, seria derramado praga agora sobre o mundo. Então houve uma anunciação, houve um derramamento de praga, e para ficar mais perfeito ainda, porque se está escrito aqui, meu querido, pode buscar que tem relação. Faraó deixa ir embora, e como o povo, infelizmente, não reconhece o Senhor Jesus ali naquele período de Apocalipse, e no secar do rio Eufrates, uma tropa, um exército vai atrás do povo de Deus. O que acontece lá no Egito? Mesmo depois de sair do Egito, primeiro, tem gente que volta para o Egito, igual acontece na Bíblia e Apocalipse. Tem gente que fala, não, muito para mim, dá para mim não, vou ficar aqui mesmo com o anticristo, com a falsa testemunha, porque o sistema está por aqui. E lá, quando o povo está para passar no Mar Vermelho, o faraó vem com o exército, igualzinho está em Apocalipse, que vai vir o exército dos povos do Oriente para pressionar. E tem, lá no Armagedon, uma salvação. E lá abre o mar Vermelho, o povo passa e tem salvação do seu povo. Igualzinho, gente. Então, o reconhecimento da graça
tem uma relação forte com a palavra. O conhecimento da graça nos leva a ter mais conhecimento de Deus e dos seus caminhos para o mundo, para nós. O conhecimento de Deus nos faz e nos leva a experimentar mais profundamente essa graça divina. A gente não sabe o que a gente tem acesso. A gente não sabe na profundidade quão forte é essa graça em nossas vidas. Então, o crescimento da graça é resultado de vida abundante e, mais além, vida eterna. E ele tem uma semelhança perfeita com a sua palavra em todas as áreas, porque a gente costuma botar graça só ali, nos evangelhos, nas cartas, nas epístolas e até Apocalipse. A palavra, ela é movida pela graça. E isso, entender isso, praticar isso, saber que a graça está relacionada ao conhecimento antes, lá no 18, perdi aqui na Bíblia. Antes, tenha o conhecimento, mas antes, crescei na graça e no conhecimento. Então, para crescer, é preciso buscar graça e conhecimento através da sua palavra. E isso nos gera sabedoria. Há quem diga que é bom, e eu sou viciado nisso, gosto muito. Posso ver um velho que eu gosto de encostar e conversar, desde criança, que está ali, muita sabedoria, as pessoas que já viveram. Eu gosto que uma pessoa mais nova me procure, que eu possa dar uma experiência minha que eu vivi. Aconteceu comigo, cara, cuidado. Quem tem mais experiência, quem tem mais tempo de casa, tem uma tendência a saber mais daquilo ali. Então, a sabedoria, obviamente, ela gera experiências. Mas com Deus, essa aliança, esse entendimento, esse alcance de maturidade, ele tem um pouquinho de diferença em relação à palavra. Em relação à palavra, em relação ao que todo mundo entende, em relação até que a gente pratica no nosso dia a dia. E agora eu vou chamar os irmãos a lerem, lá em 2 Pedro mesmo, continuar com as suas Bíblias abertas, a partir do versículo 15, até o 18 que a gente leu. Olha o que precediu, olha o que vinha antes de Pedro dizer que antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que estava escrito. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: lembrem que a paciência do Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Primeiro, o Senhor tem paciência. A graça está manifesta. Outra coisa que falamos ali atrás agora. Nós estamos vivendo o melhor momento. 70 vezes 7 vezes 1000 vezes vamos dar perdão, ser perdoado, liberar perdão. Isso é um ensinamento para a gente. Pois o nosso querido irmão Paulo, agora Pedro falando de Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, não a dele, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as cartas quanto escreveu a respeito disso. Já estava falando, Paulo escreveu aquele montão de carta para as igrejas, e ele estava falando disso. Nas cartas, presta atenção nisso, dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também em outras partes das Escrituras Sagradas. Desde o Antigo Testamento tem isso. Coisa difícil de entender e explicação errada. E assim, eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto, conhecimento. Antes de tudo, antes da graça, conhecimento.
Então vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais e para não caírem em sua posição segura. Antes, crescei da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele seja a glória, tanto agora e para o dia eterno. Amém. Queridos, já falamos bastante o que é graça, como ela é manifesta, o que acontece. Isso, no versículo 18, inclusive, nos exorta a um crescimento constante na graça e no conhecimento, demonstrando a importância, queridos, de ambas na vida cristã, de ambos na vida cristã e pessoal, de maneira constante, termos essa busca. Por quê? O que acontece? Talvez tenha aqui muita gente que nasceu na igreja. Talvez tenha muita gente que nasceu na igreja metodista, pelo qual a gente faz parte. Talvez daqui a pouco, os que nasceram aqui nessa igreja. Isso gera uma moral, um conhecimento, uma autonomia, uma autoridade até. Ô, meu irmão, eu conheço isso aí. Mas olha o que a Bíblia nos diz. Um crescimento constante. Ninguém está grande o suficiente na graça. Ninguém tem autonomia e autoridade suficiente na graça. A constância desde o que nasce no Espírito. Por isso que é diferente. Porque hoje, obviamente, a Catarina está ali, ela não sabe nada do que eu sei. Talvez a Juliana, que é mais nova que eu, sabe muito menos do que eu sei. E eu sei muito menos do que talvez alguém mais velho do que eu possa me ensinar na vida secular. E a orientação é continuar buscando. Continuar constante no conhecimento. Agora, na palavra de Deus, quem nasceu do Espírito, hoje, quem nasceu ontem, e até o que nascerá, tem que continuar buscando a graça. Tem que continuar buscando constantemente o conhecimento desta graça. Porque se fosse assim, bastava o Jô Soares ler toda a Bíblia para ele estar salvo. Várias vezes. Conhecimento da graça é pela sua palavra, mas pela revelação da sua palavra. E revelação da sua palavra, ela não revela hoje o que nós vamos ler em 2 carta 3, e aprender e that's it. Claro que eu tenho que ter isso para mim e praticar, mas eu posso ler daqui a 2 semanas, 2 carta a Pedro 3, e Deus ter outra revelação, e me fazer crescer mais ainda no conhecimento e na graça. Quão bom é entender isso. Tem muita gente velha de igreja, antiga de nascimento no Espírito, de conhecimento da palavra. Tem gente velha, antiga, que continua criança espiritual. Porque antes precisamos crescer no conhecimento e na graça. Continuar buscando e crescendo no crescimento e na graça. Fazer uma aliança que te gere maturidade espiritual, que faça com que você alcance essa maturidade. Não adianta tempo de casa na presença de Deus. Não adianta ser antigo, nascido na igreja, desde novinho na presença de Deus. Não adianta. A busca tem que ser constante. Aquele que parou de buscar, parou de se alimentar, parou de crescer, está vulnerável. Olha o que o versículo 15 diz aí, você está com a sua Bíblia aberta. Olha o que está escrito no versículo 15. Lembre-se que com paciência lembre-se de que a paciência do nosso Senhor Jesus é a oportunidade para que vocês sejam salvos. Nós somos imitadores de Cristo. Nós precisamos ser pessoas longânimas, pacientes, porque isso gera crescimento. Ninguém passa ali num lugar, come algo nutritivo e quando chega em casa está maior. Ninguém. Isso está explicado em todo o conhecimento do ser humano. Continue se alimentando, continue comendo, continue buscando, continue
tendo a paciência de buscar. Continue sendo paciente com o próximo. Porque se eu não sou paciente com o próximo, que direito eu tenho de estar exercendo a paciência de Deus para comigo? Paciência, longanimidade, gera crescimento na graça. Versículo 16. Acompanhe comigo, e esse é bem bacana, todos são. Mas olha que interessante, porque isso aí pega a gente. E foi isso mesmo que ele disse a todas as cartas, quando escreveu, falando de Paulo, a respeito dessas coisas, graça, crescimento da graça. Olha aí, Pedro falando para o povo. Foi isso mesmo que ele escreveu. Nas cartas dele, que há algumas coisas difíceis de entender. Meu irmão, como que eu já ouvi isso e como que eu já pratiquei isso? Vamos ser sinceros. A Bíblia é um livro que você lê e entende na tampa. Perigoso até entender errado. É difícil, não é? Tem coisa difícil na Bíblia. Não vamos correr dessa, não. Tem coisa que está explícita, mas a maioria é difícil de ler. É difícil de ler e entender. É difícil de praticar aquilo ali. Para os ignorantes e fracos na fé. Que está logo escrito depois. Por quê? Porque, queridos, Bíblia não é uma coisa igual no Google, que você passa ali, ó. Time tal está 2-0. Com a soma, aí você bota na cabeça, com a soma dos pontos, já é líder do campeonato. Time tal empatou. Opa, não alcançou o líder. Fulano de tal, tem coisa que até engana a gente. Fulano de tal fez isso. Quando você abre lá, não tem nada a ver. I'm sorry. Tem nada a ver. Bíblia exige profundidade. Caramba, pastor, não gosto de ler, não. Aí você me pegou, poxa. Chato isso aí, cara. Eu durmo em cima da Bíblia. Por isso que eu estou falando que a graça, no nosso tempo, é a mais fácil, querido. Irmãos, ouve a Bíblia. Pega aquele assunto que você não entendeu, busca um estudo de uma entidade de respeito, me procure. Leia sobre, às vezes, um texto desse tamaninho, para você entender o Salmo 119, desse tamanho. Querido, está fácil. Busque. A palavra de Deus é um dom precioso. Não é para você ler um versículozinho, botar debaixo do braço e viver essa graça, sair pulando aí, não. Exige que seja forte, não ignorante, forte na fé, que busque, que esteja preocupado, querendo aprender aquilo ali. Botar o versículozinho uma vez por dia, feito eu estou fazendo no grupo, é bênção, é uma palavra que pode ter um significado importante para você ser alcançado, é algo que você pode administrar na sua vida, mas não é crescer na graça. Ô pastor, já estou lendo aquilo que o senhor me mandou lá, já estou crescendo, tá? Está crescendo nada. Prometi nada para isso não. Para de bobeira. Leia, dedique-se. Tire um tempo para você ler as Escrituras Sagradas, se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Ouça as Escrituras Sagradas. Eu sou muito acelerado. Tem dia que eu chego em casa, finalzinho da tarde, tem que todo mundo ir dormir para um canto, eu leio. Eu sou muito acelerado, eu gosto de ouvir a palavra. Mas ouvir para estudar, para entender, para praticar, para estar dentro daquilo ali, para entender. Porque a Bíblia me disse que há coisas difíceis de entender. E esse difícil de entender é para ignorante e fraco na fé. Orem a Deus. Como que se faz isso? Eu vou ouvir a palavra, eu sou preguiçosão. Eu vou ouvir a palavra. Ligar o ar-condicionadozinho do caminhão, vou lá para Wilmington, lá onde eu e o Jefinho trabalhamos longe para caramba, 1h30. Liga o ar-condicionado, ouve a palavra. Ore antes de sair de casa. Ore antes de começar a ouvir a palavra. Porque olha o que está escrito logo depois. A palavra precisa ser revelada. É o Espírito Santo de Deus que revela. Porque logo depois está escrito assim, ó, coisa difícil para os ignorantes fracos na fé, tal, e explicam de maneira errada. Como fazem também em outras partes das Escrituras.
Está cheio de gente aí deturpando a palavra. Está cheio de deturpação, porque isso não causa maturidade nenhuma. Isso acontece conosco porque a gente quer ser superficial na palavra. Ninguém quer se aprofundar em nada nessa terra. Você quer aprender inglês? Você quer botar um videozinho ali? Quer aprender e quer sair andando? Não vai aprender nada não. Se aprofunda ali. Pratica com o americano que você está trabalhando. Chega em casa, revê o inglês. Você vê se no outro dia. Dorme ouvindo igual faço. Aquela parte de inglês que não entendo, fico dormindo ouvindo. No outro dia estou falando sozinho, igual maluco. Aquela parte. Você vai ver se você não vai falar inglês. Ignorante. Fraco na fé. Na palavra de Deus é assim. O inimigo está louquinho para pegar a gente assim. De contextozinho, vivendo em decorebazinho de alguns versículozinhos, vivendo de superficialidade da palavra. Que antes de tudo temos que crescer. E para crescer é na graça e no conhecimento. O inimigo quer que você não entenda. Leia, escute, busque aprender de uma maneira ampla a palavra de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis. Ore antes de ouvir, de ler, de estudar aquela palavra, para o Espírito Santo de Deus revelar no seu coração. Quiser me ligar, marcar um dia aqui na igreja, marcar mesmo fora da igreja, tomar um café e tal, a gente vai falar. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar para o Espírito Santo de Deus me ajudar. Quem sou eu? Sou mestre e professor da palavra, não. Ninguém é mestre e professor, ninguém está cheio de palavra. Senão as faculdades de teologia estavam pegando fogo no Espírito lá e não está. Quando a gente vai para lá, a gente tem que estar muito ligado no Espírito, senão você desvia. Você tem que usar o conhecimento para crescer na graça, senão você desce na desgraça. Com o próprio conhecimento, porque é a Bíblia que está falando aqui. A Bíblia diz no versículo 17, cuide para que não sejam levados a errar, a caírem, serem levados por filosofia humana. Querido, já tem igreja aprovando a fornicação. Os jovens, pode ficar do jeito que você quiser. Gente, já tem igreja que a gente sabe aprovando o homossexualismo como prática normal no meio do povo. E nomeando pastores para estar ensinando para os seus filhos isso. O pastor Samuel foi expulso da igreja de North Carolina. Porque ele falou, aqui na igreja eu não vou fazer isso. Vocês me permitem, igual a gente está sendo permitido. Ele falou, não te permito. Então você está fora. Foi. Engraçado que enquanto acontecia o contrário, a gente como conservador, eles estavam fazendo lá as igrejas deles do jeito que queria. Agora que foi aprovado, a gente tem que se cuidar para não tomar uma rasteira. E se a gente tomar, já estou avisando, tá? Não vou ceder. Quem quiser, venha. Quem não quiser, siga. Cuidado para não serem levados à filosofia humana, com objetivo humano, com foco humano. Pastores e líderes com desvios de caráter, levando igrejas de multidão. A igreja está vazia aqui, porque a gente está firme na palavra. A gente está firme, sem desvios. E a gente não economiza falar a verdade no púlpito. O povo quer moleza. Não, pastor, aí o senhor está pegando muito leve. Errou. Se recupera. Pede perdão. Cresce na graça e no conhecimento que está disponível para mim e para você. Mas errou e manter sem isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque não é a igreja que cria essas regras. Não é a igreja que cria esses ensinamentos. É a palavra de Deus. São os ensinamentos bíblicos que ensinam isso. A gente como pai, fica mais difícil até do que um pastor. Porque às vezes a gente quer falar alguma coisa e o filho da gente que está ouvindo como o Jomar que está falando. Como o Milton que está falando. Como o Jefferson que está falando. Não. Na Bíblia, na igreja. Não é regra de igreja.
A palavra de Deus são ensinamentos bíblicos, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o Espírito Santo de Deus que direciona, que olha só, a verdade, palavra. A palavra a gente ouve, pratica, lê, whatever a forma que você queira, se aprofundar na palavra, através da oração, da revelação do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus é que através da palavra, mediante a palavra, vai nos direcionar, vai reger a pessoa, vai transformar a pessoa. Que aí sim a gente chega no pleno entendimento no versículo 18. A chave é conhecer a palavra e conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Porque não para ali. Volta lá no versículo 18. Eu estou perdendo. Por que eu estou perdendo na Bíblia aqui? Estou na página certa? Estou ficando doido. É isso mesmo. Ah, está aqui. Está aqui do lado de cá. Antes, crescei na graça e no conhecimento, ok? Do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo. Vocês estão comigo aí no versículo 18? Antes de qualquer coisa, crescei na graça. E para crescer na graça, no conhecimento da palavra. Mas de quem? Para quem? Através de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Ele dada toda a glória, a honra e louvor. É a Ele, é por Ele, é para Ele que estamos aqui. Os ensinamentos que seguimos é através dEle, é o Espírito Santo de Deus que foi enviado por Ele. Assim podemos ter entendimento pleno da graça de Deus, porque só vive quem entende esse dom imerecido, essa oportunidade de graça que está para todos nós. Eu estou aqui para falar e falo botando assim ênfase nisso, mas é você que vai entender, praticar e viver isso daí. Porque assim podemos viver essa graça, entender essa graça. Essa graça que é dada a quem não merece. Queridos, eu não mereço. Você não merece. Você talvez esteja pensando, estou no máximo voando, é o Senhor, eu tenho merecimento. Não tem merecimento. Você está sendo alcançado por essa graça. Você pode sim. Não se coloque, estava falando com Eliane uma vez, né? Sobre essa questão, a gente pensa assim que a gente não tem esse direito. Você tem direito. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Mas merecer, não. Essa palavra merecer me leva em outro patamar. Não mereço. Graça é um dom imerecível, imerecido. Praticar a graça, agora terminando. A prática dessa graça, já que ali no versículo 18, falei que eu devo crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a prática dessa graça em nossas vidas é praticar Cristo em nossas vidas. É perdoar quem não merece. É não condenar as pessoas. É amar sem esperar nada em troca. Estamos falando de Jesus, mas Ele quer que a gente faça isso. A manifestação da graça, ela começa quando eu começo a ser transformado para praticar isso na minha vida. Praticar Cristo é relacionar, não é ir lá para o Monte Tiber. Ter paz no Monte Tiber é fácil, não é não, Jafim? Imagina. A gente sobe lá para o Monte Tiber, vai lá pescar num laguinho lá. Rapaz, ninguém vai me perturbar. Quer saber mais? Ninguém fala no meu ouvido. Paz no Monte Tiber. Não, não. A graça em Cristo Jesus, o exemplo de Cristo Jesus, Ele veio à terra. Ele se manifestou no meio do povo. Ele foi julgado. Ele foi condenado pelo povo. E mesmo assim Ele amou. Ele amou. Então a graça em Jesus é praticar Cristo relacionando. A graça dá trabalho.
E não se engane, a graça gera problema, tá? Você tem que estar ali no meio do problema, viver. Se o Bruno não pisar no meu pé e eu tiver a oportunidade de perdoar ele, e ele liberar perdão, opa, não manifestei, não gerei essa experiência, não cresci na graça e não fiquei crente maduro naquilo ali. Não teve amadurecimento. Então, queridos, graça é praticar Cristo, porque Cristo praticou o relacionamento, relacionar. Graça é dar trabalho, e graça gerar problema. Tem gente, na minha cidade lá, não sei na de vocês, que se especializou em 171. Tem 71 pra caramba lá, não tem não, Jaqueline? Muito. E sabe qual é? Os 71 que mais consegue pegar? Aquele que gera problema para vender facilidade. Te pega, não pega? Caramba, o cara já me mostrou o problema, agora qual é a facilidade aí? Quanto custa a facilidade? Só que a graça também faz isso. A graça precisa gerar problema para te mostrar a facilidade, só não vende. 71 tem que ganhar alguma coisa com isso. A graça já está paga. A graça, o preço que foi muito mais caro do que esses caras que andam por aí, já está paga. Glória a Deus por isso. Quem não se relaciona está fora do propósito. Quem não vive, administra e vence os problemas está fora do propósito. Quem não esquece os ressentimentos não cresce na graça. O que é ressentimento? Tive um sentimento aqui. Érica pisou no meu pé. Érica agora não está pedindo pisar no pé não, tá? Porque Érica, pelo amor de Deus. Érica pisou no meu pé. Passou um mês, eu sinto de novo aquela dor. Ressentimento. Passou 2, 3 anos, eu estou ressentindo aquela dor. Érica já até esqueceu. Eu estou ressentindo. Estou voltando problema. Eu estou ressentindo. Sentindo de novo. Não cresço na graça. Tem um cara aí, um humorista, nas redes sociais, que falou que a mulher é igual Deus. Quando Deus tocou na rocha lá, quando Moisés tocou na rocha e feriu a rocha, Deus ficou quietinho. E na hora de entrar na terra prometida, Moisés falece. Estava para falecer e foi falado assim: você lembra lá atrás que você tocou naquela rocha? Que mulher assim não esquece. Você lembra em 1992? Ressentimento. Falando de mulher, mas homem é terrível também, tá? Ressentimento. Trazer de novo. Buscar. Lembrar daquilo. Gente, cresça na graça. Livre-se disso. Liberte-se. Traga o amor, perdão. Seja imagem e semelhança do seu Deus através de Jesus Cristo. O Senhor deseja que cresçamos. E venhamos a crescer na graça. Deus quer que você cresça financeiramente. Deus quer que você cresça na sua família. Deus quer que você cresça no seu trabalho. Deus quer que você cresça como pessoa. Tudo isso a Bíblia está nos ajudando. Mas se você não crescer na graça, na base espiritual, você vacila em todos esses crescimentos. Não pare de crescer. Busque crescer. Busque entender isso. Comece a crescer na graça e no conhecimento. Fique de pé, irmãos. Isso é base para as nossas vidas. Não é só base aqui para a igreja, não. É base para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua vida financeira, para a sua família. Para que você cresça saudável em todas essas áreas, tem que ter crescimento na graça. Tem que ter base espiritual para isso. Feche seus olhos. Vamos nos apresentar a Deus nesta área. Vamos colocar para o Senhor esta particularidade, porque isso é cristianismo. Espírito Santo de Deus,
que é manifesto na terra, que foi derramado sobre o teu povo, que há 2025 anos foi enviado pelo Senhor Jesus, que tem poder para convencer do pecado no coração daqueles que abrem o seu coração. Manifesta o entendimento, porque queremos crescer na graça e no conhecimento da sua palavra, ó Senhor Jesus. Tira de nós tudo que não provém de ti, Pai. Dê-nos a capacidade, Senhor, de buscar e crescer, e estar próximo de ti, Pai. Queremos nos relacionar de maneira íntima contigo, Pai, porque na hora de nos relacionarmos no meio da nossa igreja, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa família, vamos manifestar a sua graça, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, porque temos o acesso vivo da palavra que é viva, eficaz e verdadeira, Pai. Atinja, Senhor, aqueles que ouvem a minha voz. Atinja, Espírito Santo de Deus. Manifesta, queremos ser crentes cheios da graça, buscando crescer na graça e no conhecimento. Crentes maduros, que geram testemunho de vida, que aproximam de pessoas, que manifestam testemunho, que aproximem, que façam que pessoas o reconheçam como Senhor e Salvador, Pai. Louvamos o teu nome por tudo que tu és, que tu tens sido, Pai, e que tu ainda vais ser no nosso meio, Pai. É assim a nossa oração no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Coloca a mão de vocês assim em posição de recebimento. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor manifesto na terra do nosso Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, estejam hoje e para todo sempre. Amém, amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Recebe a adoração, Pai, em nome de Jesus.